Muito bem, então chegamos à pauta internacional, em que também o antagonista e a Cruzoé fazem uma cobertura diferenciada em relação ao mercado da comunicação, e a gente tem muito orgulho e prazer de fazer esse trabalho, de trazer justamente para o público brasileiro muita coisa que é sonegada em matéria de informação, em matéria de análise, e que, no entanto, está presente no debate público mundial. Mas se as pessoas foram bombardeadas só com aquelas teses pré-concebidas, com aquelas narrativas que se encaixam ao interesse da esquerda dominante no meio acadêmico, midiático, né, do jeito que eu falei, na classe artística, etc., então, a gente fura essa bolha, né? É isso que a gente pretende fazer aqui. E eu e o Duda entrevistamos o Yagal, né? Lá o L se fala assim, né? Yagal Carmon, presidente do MENRI, um instituto de pesquisa na mídia no Oriente, que falou sobre os desdobramentos dos ataques do grupo terrorista Hamas contra Israel. O que o MENRI faz? Quem está acompanhando a gente nas redes sociais, principalmente, mas até no Papo Antagonista, porque a gente expõe os vídeos, eles vão lá monitorar todas as emissoras árabes de TV e pegam aquele material que é importante que o mundo saiba. Por exemplo, as declarações dos líderes do Hamas, que ficam lá levando uma vida de luxo no Catar, na Turquia, e dando entrevistas para essas emissoras, muitas vezes alinhadas àquelas ideias anti-Israel, por exemplo. Como é o caso, e a gente vai ver isso especificamente, da Al Jazeera. Então, a gente perguntou primeiro para ele sobre o massacre de 7 de outubro do Hamas em Israel. A entrevista foi feita em inglês e a gente legendou esses trechos em português e a íntegra, repito, vai ficar disponível para os assinantes de Cruzoé. Solta o primeiro vídeo, produção. Because it is a war of cultures and civilizations. Because when, you know, what they did is an attempt to vomit us out as an implant from the West. And it's two different cultures. One has to admit it. Two different cultures. I am going to write a piece in our papers to say we cannot win this war. Because when you compare a culture of people who love life with a culture of people who say we love death, and quoting the 7th century Khalid ibn al-Walid in his battle against the Iranians in Qadisiyah 630, where he said to the Iranian Farsi guy, we are convert to Islam and you will be safe, because if not, know that we came to you with the people who love death as much as you love life. Muito bem, essa declaração do Yigal me fez lembrar uma declaração de 2014 de um líder do Hamas. E a gente tem aí separado, produção, eu espero que sim, porque ele estava falando sobre a diferença entre aqueles que amam a vida e aqueles que amam a morte, aqueles que querem ser mártires na luta contra os judeus, contra os israelenses. Se eles morrerem, eles encontram não sei quantas virgens no céu, ainda tem essa barbaridade posterior, né, à própria morte. Então, vamos mostrar o vídeo aqui do Ismail Khaled, salvo engano, em que ele fala exatamente a respeito disso, ilustrando a fala do presidente do MENRI. Pode soltar. Muito bem, tá aí o discurso dele afirmando exatamente aquilo que serviu de base para o comentário, para o artigo citado pelo Yigal. Duda, a que você chama atenção nessa parte? Ele traz essa ideia, né, de que os terroristas do Hamas mantêm essas mesmas ideologias do século VII, né?
E tem essa questão muito forte que a gente vê, é o que você mostrou agora, né? Essa adoração pela morte. Não seria um problema se eles não levassem os outros com eles, né? O Hamas faz os atentados suicidas, eles entram em Israel e matam 1.400 pessoas, eles prendem os palestinos querendo que eles morram como mártires, né? Usam eles como escudos humanos. Então, é um problema gigantesco que eles causam para os outros e fazem isso desde sempre. Graeb, quer acrescentar? Está sem áudio. Perdão. Quando ele fala das pessoas que amam a vida, as pessoas que amam a morte, ele destaca alguma coisa que eu já chamei a atenção aqui, né, que é esse traço nihilista, né, dos movimentos fundamentalistas. É um momento em que eles não estão só dizendo não para as instituições, tem um desejo de morte mesmo, de destruição pura e simples. Não é um desejo de afirmar a religião deles, é o de destruir o resto. É isso, é um fato isso. É um fato que a gente viu surgir com muita clareza no 9/11, né? Nos ataques lá ao World Trade Center, nos Estados Unidos, e que a gente vem convivendo com isso. Parecia que tinha sumido isso, mas o Hamas traz de volta essa realidade do nosso mundo, né, à tona. E é também o ódio a quem aproveita a vida, né? A gente também viu isso, né? As pessoas que amam a vida, então eles entram na rave, eles matam os jovens que estão lá se divertindo, assim como Al-Qaeda, Estado Islâmico, né? Vai atrás do Bataclan, né? Onde as pessoas estão em restaurante, né? Com a família. E eles entram, tem terrorista do Hamas que entra em Israel e fala, né, olha só, eles levam uma vida boa, que ficam se divertindo, né? Então também tem esse ressentimento contra quem aproveita a vida. Muito bem, então a gente vai aqui para a segunda parte, segundo trecho de aperitivo dessa entrevista, que, repito, foi longa, tem vários trechos muito interessantes para os assinantes da Cruzoé, e a gente questionou ele a respeito da Al Jazeera, que foi colocada, inclusive, ontem, pelo porta-voz do governo de Israel como principal propagandista do Hamas. E a gente já vai mostrar um vídeo para ilustrar por quê. Mas, primeiro, vamos ver a reação do Igal quando a gente perguntou a respeito. E não está mostrado nesse trecho, mas vocês vão ver que o começo do vídeo, até a câmera dele está balançando, porque ele virou para a câmera, para a sala dele, para mostrar que a TV estava ligada na Al Jazeera, que ele monitora, que ele acompanha, embora seja absolutamente crítico a ela. Pode soltar. Jazeera is the megaphone of Hamas. Qatar gave it to them. 24 hours a day, megaphone of Hamas. The war began with a declaration of war on Jazeera on Saturday morning, October 7. Since then, they are the megaphone for Hamas. They are Qatar. Qatar is the state sponsor of terrorism, Islamist terrorism. I will send you, please read the piece that I'm going to send you. It's an overall explanation, and you can quote me. We will. They are ISIS, they are Al-Qaeda, they are Taliban. Here is their playbook. They support the Islamists, they cause the terrorism, and then they come to the idiotic Americans and tell them, we are the mediators. Tá aí, ele faz até uma crítica bastante forte aí aos americanos, enfim, a respeito de uma certa complacência e tem vários outros pontos aí questionáveis que a gente vai elaborar para vocês nas próximas semanas. A gente já apontou aqui o Hillel Neuer, né, da ONG UN Watch, que monitora a ONU, falando que os Estados Unidos estão entre os financiadores da ONU, que administra escolas
na faixa de Gaza, onde há doutrinação de ideias antissemitas, ideias anti-Israel. Então, ele cobra que esse financiamento acabe, porque depois essas pessoas eventualmente cometem atos terroristas e aí vem uma aliança dos Estados Unidos com Israel para reagir, mas se você neutralizar na raiz, esse mal pode não crescer tanto. Então, o Igal também tem críticas a respeito. Agora, ele chamou ali, isso é uma manchete para a gente, né, a Al Jazeera de megafone do Hamas, 24 horas por dia. E o que aconteceu, a gente entrevistou ele antes desse episódio, mas logo em seguida, foi um episódio muito ilustrativo disso que ele acabou de falar, e que me fez, depois de chegar em casa ontem cansado, escrever no site de madrugada sobre o palestino que estava num hospital na faixa de Gaza, foi entrevistado por um repórter da Al Jazeera, que esperava que ele falasse simplesmente ali algo de dramático a respeito da situação do momento, só que ele virou para o repórter e falou e fez um comentário crítico ao Hamas, falando que por que eles se escondem aqui entre nós, quer dizer, testemunhando que os terroristas do Hamas se escondem em hospitais. Quer dizer, a gente conclui, obviamente, como sempre falou, que eles usam esses civis de escudos humanos e sugerindo que eles vão se esconder no inferno. E aí, o que aconteceu? O repórter da emissora Al Jazeera, percebendo que aquilo não estava alinhado à linha editorial, entre aspas, da emissora, tirou o microfone na hora, afastou imediatamente o microfone, virou para a câmera e começou a enrolar. Então, a gente nem legendou em inglês, porque o trecho é muito pequenininho, né? São 2 frases ali, precisas e incisivas, do senhor palestino, que estava sendo entrevistado, e a gente já colocou isso traduzido no site, mas a gente vai mostrar o vídeo para vocês terem a dimensão de como foi esse episódio ilustrativo das declarações do nosso entrevistado, o Igal. Pode soltar. الجيش الاسرائيلي بيقول للناس اذهبوا الى جنوب الوادي يعني انه نعم وتتفاجئوا بهذا القصف. بهذا قصف بعدين مش دار مربع بحاله يعني مسح مربع بحاله فوق ال 15 20 دار. هذا منطق، هذا عمل انساني، هذا عمل اجرامي. وبعدين بالنسبه للمقاومه اللي بتيجي بتخبى بين الناس، ليش تخبى بين الناس؟ يروح في جهنم يتخبى. يعني هذه شهادات من المواطنين بسبب يعني هذا القصف الاسرائيلي العنيف على هذه المنطقه. حقيقه مربع سكني كامل كما ذكر شهود العيان، اكثر من 15 منزل قد دمر بشكل كامل. Vejam que esse é um vídeo legendado em inglês, justamente pelo MENRI, pelo Instituto presidido pelo Igal, nosso entrevistado. Só que, nesse caso, o vídeo tinha sido até divulgado antes, né? A conta em que ele viralizou, chegando ali a 1 milhão de visualizações, foi a conta, inclusive, de um ex-espião do M16 dentro da Al-Qaeda, né? Alguém que realmente entende muito do assunto. Acho que ele deve ter visto diretamente na Al Jazeera, já pegou aquele trecho, soltou no X, o antigo Twitter, viralizou, depois o Gaza Report, né, um canal local que monitora os relatos dos moradores, publicou também. A gente, enfim, repercutiu tudo isso, e o Memri fez aí o vídeo, como tem feito, com as legendas em inglês. Duda, o que você destaca em toda essa história? Acho importantíssimo a gente ter trazido... Bom, vamos trazer ainda a entrevista na íntegra, porque eu acho que os brasileiros não têm a percepção correta do que é a Al Jazeera e do que é o Catar, né? As pessoas realmente acreditam no que vem sem qualquer desconfiança, sem ver o viés que eles têm. E o Igal foi num ponto muito importante, né? Eles têm um escritório do Hamas no Catar, tem um escritório do Talibã no Catar, e eles se colocam ali como os caras que estão defendendo a paz no mundo e se metem no Sudão. Eles foram muito importantes nas negociações dos Estados Unidos com o Talibã. Quando o Talibã toma o controle do Afeganistão, todo mundo, para falar com o Talibã, tinha que falar com o Catar, né? Então, eles se colocam ali como alguém que é preocupado com a paz no mundo, mas o que eles estão fazendo, e a Al Jazeera é extremamente importante nisso daí, são eles que estão divulgando
a ideologia desses grupos radicais, né, contra judeus, contra o Ocidente. A Al Jazeera tinha um clérigo que era o Yusuf Al-Qaradawi, que tinha um programa de enorme audiência, que eram 40 milhões de pessoas, 60 milhões de pessoas no mundo todo, e era só discurso radical, virulento, pregando a violência, né? Só um Então, parêntese, Duda, só um parêntese, que o MENRI, né, esse instituto presidido pelo Igal, ele não pega só as entrevistas dos canais árabes, é porque muitos desses clérigos têm programas, e muitas vezes há transmissões dos sermões deles. Então, o MENRI pega todos esses sermões para mostrar como eles têm uma ideologia radical e como eles pregam abertamente a violência em nome do martírio, muitas vezes. E o Igal também é um personagem, né? A hora que sair a matéria, é legal assistir, que ele realmente mostra isso, né? Ele diz, né, que ele fica assistindo ao Al Jazeera 24 horas por dia, né? Imagina o que é isso, né? Quase com masoquismo ali, né? Assim, para gente que é antagonista no sentido de vigilância, não só dos governos, mas também da própria imprensa, seja no Brasil, seja no exterior, a gente entende perfeitamente o que o poder da manipulação midiática sobre pessoas não muito informadas, sobre aquelas pessoas que muitas vezes se informam, entre aspas, pelas suas redes sociais, simplesmente. Elas vivem numa bolha hoje no Instagram e seguem influenciadores dentro de um mesmo campo, etc., e são enganadas, muitas vezes, a respeito do que está acontecendo no país e no mundo. Então, assim, você imagina um estrangeiro chegar no Brasil e ele tentar entender o Brasil, aquilo que está acontecendo, por meio da EBC, por meio de qualquer Lula News ou Bolsonaro News que exista por aí no mercado como existe. Ele vai ficar completamente perdido. E no entanto, como as pessoas elas repercutem aqui no Brasil uma série de narrativas, de cenas, sobre as quais elas nada sabem e que vêm de pessoas e emissoras cujos interesses e históricos elas também desconhecem, fica uma coisa completamente distorcida em relação aos fatos, em relação àquilo que está acontecendo. Então, assim, é preciso desconfiar, por exemplo, da Al Jazeera, quando ela bota lá alguém de jalequim, o médico do hospital tal, né? Para falar que Israel está lá bombardeando, etc. Olha, aí você vê aqui os influenciadores de esquerda, lulistas, falando assim, olha aí, o médico está dizendo na Al Jazeera, a principal emissora árabe, etc. Então, assim, você tem toda uma técnica de manipulação para dar credibilidade a determinadas fontes, para legitimar certas narrativas. E quando a gente vai ver, muitas vezes são pessoas alinhadas a todo aquele grupo. E que, às vezes, só tem um cargo específico porque é alinhada àquele grupo, só está falando naquela emissora que é porta-voz daquele grupo, porque também é um simpatizante. Então, é preciso ter esse filtro, né? Enfim, esse é um trabalho de alerta que a gente está fazendo aqui que ninguém mais faz. Graeb. Atenção, Felipe, para a frase muito engraçada dela, né? Os americanos idiotas, né? A idiotice dos americanos de achar que eles são mediadores, tal. A realidade, na verdade, é um pouco mais complicada do que essa, né? O Catar é, de fato, um aliado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, hoje em dia, tem a base aérea mais importante deles na região do Oriente Médio, no Catar. E, de fato, o Catar, ao receber Hamas, ao receber Talibã, ao receber outros grupos radicais lá dentro das fronteiras deles, né? Eles servem de intermediários para conversas que os Estados Unidos não poderia ter com esses grupos. Com Hamas, por exemplo, os Estados Unidos não podem se comunicar porque os Estados Unidos consideram Hamas um grupo terrorista. Isso impede que os Estados Unidos tenham qualquer espécie de canal oficial de comunicação com eles. O Catar se presta a isso. Então, assim,
existe uma utilidade de fato para os Estados Unidos, política ocidental, de maneira geral, vamos dizer assim, na maneira como o Catar se põe como um espaço neutro para tudo quanto é maluco lá do maluco religioso do Oriente Médio, né? Mas também é fato que não são apenas aliados dos Estados Unidos. Tudo indica que o jogo deles é muito duplo, que eles de fato ajudam o Hamas com dinheiro, que eles de fato têm vínculos com a Irmandade Muçulmana, ou seja, que não é só essa posição, não é só uma espécie de Suíça neutra do Oriente Médio, que eles têm uma simpatia bem marcada por alguns desses grupos e não deixam de ajudá-los. E assim, a Al Jazeera tem um mito, vende para o mundo inteiro um mito de que é independente do governo do Catar, de que tem uma linha editorial independente. Acredita quem quiser. O Catar é um país que tem dono, vamos dizer assim. Né? Os emires lá, a família real é uma lógica de reinado mesmo. É como se o país fosse deles, num certo sentido. De jeito nenhum, a Al Jazeera faria o que faz se o governo não quisesse e não deixasse. Então, claro, é um país que tem um jogo duplo muito difícil de ler. É muito ambíguo tudo que eles fazem. Eles não são um aliado de que os Estados Unidos, de maneira geral, o Ocidente possa abrir mão nesse momento, mas eles não são do bem também. E vamos justamente aprofundar esse ponto agora no terceiro e último trecho que a gente separou aqui para o Papo Antagonista, sempre lembrando que a íntegra vai ficar disponível para os assinantes da Cruzoé. Pode rodar, produção. They don't get it. This is their playbook. Create the havoc, create the terror, create it, and then come and say, we are mediators, we have good relations with them. Why do you have good relations with them? What are they doing in your capital for years? They are the commanders. It's just crazy. You know, you cannot talk. The Americans, you must know them. I hope you know them. They see the world through themselves. They don't learn languages because they cannot, because they have a closeness, because the world is like them. Tá aí, ele obviamente faz essas críticas genéricas em relação aos americanos, mas ele, enfim, detalha quais são os pontos que ele critica ao longo da íntegra dessa entrevista, né? Então, assim, a gente registra mais uma vez que está cheio de líder do Hamas lá no Catar, vivendo uma vida de luxo. Israel atribui a eles uma fortuna entre 3 bilhões e 4 bilhões de dólares para cada um. É óbvio que o regime é condescendente com essas pessoas e eles têm trânsito tranquilo, né, em emissoras como a Al Jazeera para falar as maiores barbaridades possíveis. Não tem um poder judiciário para bloquear as contas deles, nada. Eles defendem o massacre, defendem que seja feita de novo. Então, assim, a gente estava falando, né, na pauta aqui a respeito do Brasil de líderes de facções que comandam o tráfico de dentro da cadeia. O sujeito comanda o terror, levando uma vida de luxo num país de um regime autocrático. É mais confortável, evidentemente, para ele que tenha toda essa conivência do poder público local. E, enfim, a gente está fazendo essa cobertura aqui e a entrevista ajuda a mapear todo esse terreno internacional.